Seja bem-vindo à Balada de um One Shot, um RPG de horror ambientado em um cenário de Velho Oeste onde vocês acompanharão um padre e um xerife tentando entender o que está acontecendo após terem acordado em uma mesa de bar com um revólver com um único disparo. Nesse RPG nós vamos tratar as coisas de um jeito um tanto quanto diferente, porque a proposta que eu levei para os jogadores foi de que eles não saberiam quem são seus personagens, eles não saberiam qual é o tema, e eles não rolariam dados. Além disso, nós não temos nem mesmo um sistema. Todo o jogo foi desenvolvido a partir de unicamente conversa, roleplay. Aqui toda a decisão é tomada pelo mestre e tudo o que acontece é guiado unicamente pelo acaso. Então fiquem agora com a balada de One Shot. Decidam entre vocês quem quer ser par e quem quer ser ímpar. Ímpar. Concorda, João? Sim, pá. Tá, vocês acabaram de decidir exatamente o que eu tinha definido pra vocês. Deu tudo certo. Não mudou nada. Tá. Tu, João. Tu acorda em uma mesa, tu tá com o teu braço esticado assim na mesa, sabe quando tá com a cabeça deitada por cima do braço? Tu sente uma coisa gelada na tua mão. E na tua boca vem um gosto de sangue misturado com álcool. Faz muito, muito tempo que tu não bebe. A última vez que tu bebeu, provavelmente tu ainda era adolescente, tu ainda e saía pra brincar com as meninas da cidade e coisas assim. E essa sensação de ter bebido, ela te traz um pouco de culpa, mas ao mesmo tempo é um alívio. E conforme tu vai abrindo o olho, que tu tá erguendo a cabeça nessa mesa de madeira, que tem um cheiro forte de madeira, vem vindo vários outros odores, assim, junto. São odores de sangue, odores de urina, odores que tu nunca sentiu, mas que eles te trazem uma revolta, assim, no estômago muito grande. E quando tu termina de abrir o olho, assim, que a tua cabeça ainda tá girando, que tu percebe tá na tua mão essa coisa gelada, uma coisa que lembra metal, é um revólver prateado. E tu tá segurando ele assim por cima dele, como se tu estivesse indo pegar ele e estivesse dormindo na mesma hora, ou acontecido alguma coisa. Na tua frente tem mais um homem que ele tá com um chapéu de xerife do lado, assim, em cima da mesa. E ele tá caído, quase numa posição semelhante à tua, como se ele tivesse só desabado em cima da mesa. E ao teu redor, quase tudo escuro, num tom de cinza, como se tivesse uma espécie de filtro no lugar. E vários corpos. Tem corpos para todos os lados. Tem pessoas caídas sobre mesas, tem pessoas no chão. O cara que devia estar lá atendendo no bar tá caído também por cima do balcão do bar. E é essa cena que tu enxerga quando tu acorda. Eu checo ao meu redor. O meu corpo, o resto do meu corpo, pra ver se eu tô bem, se o gosto de sangue só vem da boca ou se eu tô sangrando em algum outro lugar. Ele vem da tua boca como se tu tivesse talvez vomitado muito ou algo assim. E o que mais se destaca é o gosto de álcool na tua boca. No teu corpo tu percebe algumas marcas do que provavelmente eram vômitos. E a tua roupa, que é uma toga preta de padre. Padre. Tá. Tu ainda tá com aquele... Não sei como chama aquilo, é uma faixa que vem assim pelos ombros, sabe? Um crucifixo grande no peito. Aham. Eu largo a arma, me solto dela, eu me levanto assim, olho ao redor pros corpos que estão ao meu redor e olho diretamente pra frente pro cara que tá na minha frente. Ele tá desacordado. Ele tá respirando, tu percebe? Ele tá numa respiração assim como se ele estivesse dormindo. Ou talvez passando mal, tendo uma falta de ar. Uhum. Eu vou e chacoalho ele. Tu, Xerenga, tu começa a acordar como se o teu mundo estivesse desabando. A sensação é que tu tava sonhando que tava caindo, e quando tu acordou, tu continua caindo. Tu sente um gosto bem familiar na boca, álcool, uma coisa que tu começou a usar provavelmente quando ainda era jovem, e conforme o tempo foi passando e os problemas da vida foram surgindo, tu começou a usar mais e mais. É como se fosse o teu bafo matinal, é o álcool sempre. Conforme tu vai acordando, tu percebe o teu chapéu do lado,
o chapéu de xerife dessa cidadezinha que faz pouco tempo que tu tá ali, tu conhece muito pouco dela, mas que tu tem certo orgulho de estar finalmente nesse cargo. Porém, no momento, a única coisa que tu lembra é que a noite foi terrível. E esse homem, um padre alto, ele é bem magro, como se ele fosse quase doente, tá te chacoalhando ali, tentando te acordar. Eu olho assustado pra ele, então, com a sensação de que eu tava sonhando e que eu continuo sonhando. Eu tô meio atônito, olhando pros lados, e eu começo a checar também se eu tô bem, ponho as mãos no bolso, assim, procuro como é que eu tô vestido. Tô com o meu uniforme de xerife. Tu tá com o que seria a camiseta que tu usa por baixo do uniforme, sabe? Aquelas camisetas brancas, bem padrão. E ali do lado, na cadeira ao lado, tá a tua camiseta solta, assim. Se tu tivesse só tirado ela, talvez por calor ou algum outro motivo, o teu coldre na cintura tá vazio. E quando tu vai mexendo nos teus bolsos, tu encontra uma chave. Tu lembra de ser a chave do depósito de armas da delegacia. E na tua frente, um revólver prateado. Eu identifico como meu revólver? Não, tu não lembra de ter visto aquela arma. Eu olho pro padre primeiro, eu pergunto pra ele o que aconteceu. Eu conheço o padre já assim de antemão, ou... Tu lembra de ter frequentado alguns dos últimos sermões dele. Ele não é assim um padre muito dado a ser aquele conselheiro, sabe? Ele parece mais motivado a fazer o trabalho dele, que é fazer ali a missa dele do domingo, e ponto final. Ele não se envolve muito com a comunidade, mas ele parece ser aquela pessoa que quando tu precisa dele, ele vai estar lá, ele vai te ajudar, mas ele não é de se meter em nada, sabe? Ele é bem na dele. Tá. Eu então levanto e percebo, olhando ao meu redor, né, que tem vários corpos no chão, mortos. Vejo sangue ao redor, vejo o sangue no padre. Percebe Sinto também várias cápsulas de armas que foram disparadas, muitas delas. Eu quero tentar procurar minha arma. Por mais que eu tenha visto a prateada, eu quero ver se eu acho a minha. Tu segue mexendo ali pelos corpos, enquanto isso, o que tu vai fazer, João? Eu termino de chacoalhar ele, vejo que ele levanta. Eu meio que levo a mão à cabeça assim, porque ainda tô meio tonto de ter acordado nessa situação. E eu vejo que ele tá indo pra arma dele. Ele começa a mexer no corpo dele, assim, puxa uma chave do bolso, olha a chave, não parece expressar nenhum sentimento específico. Olha pra mesa onde tá aquele revólver e começa a olhar ao redor ali. Sai caminhando, olhando. O que tu escuta agora é só o som da bota dele e o ranger das tábuas onde ele tá pisando. O lugar tá escuro? Tá um escuro estranho. É como se tivesse uma névoa cinza no lugar. Ok. Eu viro pra ele e falo: você tem alguma ideia do que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu aqui. Mas eu sinto que eu preciso estar armado, pelo visto, porque alguma coisa séria aconteceu aqui. Onde é que saíram tantos corpos? Eu não entendo. Os corpos são de... Os corpos são de humanos normais? Eles... E conforme tu caminha pelo lugar, procurando a tua arma, tu percebe que a maioria dos que estão ali tu conhece. São as pessoas da cidade. Caramba. O que aconteceu aqui? Tá todo mundo morto? Eu não sei. Eu viro nesse momento e eu tento achar alguma fonte de luz ou alguma coisa que seria, por exemplo, uma lâmpada, algum interruptor para eu ligar, não sei. Tem alguns desses lampiões a óleo. Alguns deles estão acesos, permitindo que vocês enxerguem bem. Mas ainda assim, mesmo onde tem esses lampiões acesos, persiste essa pequena neblina, sabe? Esse filtro, como se tivesse uma película cinza. Quase como se fosse aquele filme mais noir, sabe? Que pende pra um cinza, mas tu ainda enxerga as cores. Tá. Eu quero chegar, eu vou chegar perto desse lampião, eu vou pegar ele o mais perto que tiver de mim.
E eu começo a tentar verificar qual é a do lugar que a gente tá. Quão grande ele é, se tem. As pessoas estão espalhadas ao redor da gente, ou se estão espalhadas ao redor de todo o bar, que eu imagino, né? Sim. É um lugar que tu conhece, mas tu não frequenta. É o salão da cidade. Já Tá. veio ali em alguns eventos muito específicos, tipo algum evento da igreja que vocês fizeram um almoço ali. Mas tu não frequenta muito porque tu sente que é errado tu tá ali. Talvez lá no fundo tu até queira ir uma vez ou outra, mas tu mantém esse respeito pela tua profissão ou pela tua escolha de vida. E os corpos, eles estão relativamente espalhados, como se alguns estivessem perto das mesas, sentados. Tem alguns que ainda estão jogados nas mesas. E tu repara, mesmo não tendo esse conhecimento de investigação que o Xerenga tem, tu repara que alguns deles têm tiros, saídas aqui de tiro ou entradas, né, na nuca, e estão jogados por cima das mesas. Tu repara que eles estão separados, também tem alguns perto da porta. Então não tem um padrão exato. O que tu repara como maior padrão é isso. Alguns deles estão em cima das mesas, como se eles tivessem morrido ali mesmo. Só de... Passa na minha cabeça, assim, de relance, uma possibilidade de que, como nós dois, eu não vejo nenhuma arma. Só aquela em cima da mesa, por enquanto. Passa pela cabeça que possivelmente nós dois possamos ter feito isso. Me dá um embrulho no estômago na hora dessa possibilidade, apesar de não ter certeza de nada. E eu pego o lampião, tento me recompor o máximo que eu consigo, que não é muito, e busco alguma saída. Enquanto eu tô buscando, assim, uma saída, eu falo em voz alta, assim, pro xerife. Nós temos que sair daqui. Eu não sei o que tá acontecendo, não é normal isso. Nós temos que sair e achar uma saída. Tá, calma, mas a gente tem que saber o que aconteceu com essa galera, por que a gente tá vivo e eles não. Tu lembra de alguma coisa? Eu não faço ideia. Eu acabei de acordar, eu não tenho memória nenhuma. Eu não sei. Eu não consigo lembrar de nada que aconteceu ontem. Pra mim parece que foi uma noite como outra qualquer. Eu tô no bar, eu acordei com um bafo de álcool. É um dia comum pra mim isso. Eu tô tentando procurar minha arma aqui em algum lugar, mas não sei, não tô encontrando. O xerife Olha, faz muito tempo que eu não venho aqui querendo vir aqui. Eu não sei por que eu tô aqui. Eu não venho aqui, eu não frequento esse lugar. Por que essas pessoas estão mortas? Tem alguma explicação pra isso? Eu viro e tento buscar a porta do salão, assim, ou uma janela, pelo menos. O xerife anda mais um pouco procurando ali, até que tu chega no bar ali, quase que no instinto de buscar mais bebida, e percebe que derrubada perto esse balcão, ele tem aquela parte mais alta, sabe? E tem a parte baixa onde ficam ali as coisas que ele usa pra atender. Percebe que ali embaixo, perto da mão do atendente, tá o teu revólver. Eu vou reto pra pegar ele. Consegue pegar sem nenhuma dificuldade, consegue esticar a mão assim e pegar ele. Eu checo pra ver se tem munição dentro dele. Nenhum. O padre chega na porta e a porta tá completamente trancada, a porta que seria pra rua, né? Ela tá trancada com o que parece ser um pedaço de madeira improvisado. Talvez fosse um pé de uma mesa ou algo assim. E ela tem mais uma corrente passando assim e quase que abraçando essa madeira. Mas que inferno! Padre? Janelas. Eu assumo que As janelas fechado, estão todas então. abertas. Elas são janelas um pouco mais reforçadas do que as que tem na igreja, por exemplo. Mas tu enxerga lá pra fora. Logo à frente do bar, tu enxerga o açougue fechado, mas parece normal pra ti. Um pouco à direita do açougue a delegacia. A mesma coisa, fechada. E aquele tom cinza com uma névoa bem leve assim. Como se fosse o amanhecer e nada mais. Nossa.
Eu viro e volto pro xerife. Estamos trancados aqui. Nessa altura, vocês já começam. O corpo de vocês provavelmente começa a se adequar a toda a situação e perder um pouco desse impacto inicial. E vocês começam a perceber o quão frio tá. Tá muito frio. Eu falando com o padre, então, como assim trancados? Como assim, a porta do salão tá trancada? O que tá acontecendo? Tá trancado. Eu tento buscar, assim... Como não tá ninguém além de nós ali dentro, e tá muito escuro, eu tento... E vendo a corrente, ela parecia ter algum cadeado, alguma coisa? Sim, tem um cadeado. Eu vou pra trás do balcão e na esperança até de achar alguém, mas eu sei que não vai Ali ter, atrás eu do sei. balcão tem mais uma porta que dá pra dentro do salão. Ela é aberta, assim, é só o arco dela. Uhum. Eu consigo chegar atrás do balcão diretamente Sim, e ver o que tem atrás dele. Tu passa por entre corpos, a sola do teu sapato, que é um sapato já bem gasto, aquele sapato que provavelmente tinha um salto em algum momento, sabe? Aqueles saltos pequenos, mas agora ele tá quase reto, assim. Tu sente ele grudando no chão e fazendo aquele barulho que é típico de quando o chão tem algo grudento, e nesse caso é sangue. Até que tu chega perto do balcão ali. E tu faz o que enquanto isso, xerife? Eu sinto frio. Eu sinto muito frio, começo a me esfregar assim, depois que passou o impacto, fico... Aí vou pra botar a minha camisa, vejo minha camisa na cadeira, né? Vou pra pegar ela. E também daí, adiante, eu pego o revólver prateado. Eu quero pegar ele e daí, com a mesma ideia de, né, tentar entender o que aconteceu, eu confiro se tem munição nele também. Tem uma munição. Uma só. Tá. Eu olho assim pro revólver com uma munição e não consigo pensar em absolutamente nada. Eu só coloco o revólver. Meu revólver tá no coldre, né? Eu coloco o outro revólver daí no bolso da calça. Ou, tipo, por dentro assim da calça, sabe? Pra deixar ele ali. E vou atrás do padre, vou falar... Acho que tem outra saída por aqui, deve ter uma saída pelos fundos, a gente pode conferir se ela tá... Tu sabe que o velho Fred, que era o dono do lugar, o Fred não é aquele atendente que tá ali. O Fred é um senhor que já tá há anos na cidade. Ele provavelmente estava antes da cidade existir, talvez a cidade tenha sido construída no redor desse salão. Ele já tá muito, muito velho, então esse cara que tá ali no bar, que é o Ted, um sobrinho dele, tá atendendo ali no lugar dele enquanto ele fica lá dentro, onde tem uma espécie de casa improvisada e eles moram ali. Então tu sabe que ainda tem mais esse senhor ali dentro que tu não enxergou por aqui. Ah, então eu falo pro padre, eu vou em direção ali à casa do Fred, lá nos fundos, pra ver se Ela ele tá... junto, tá? É uma coisa assim. assim. Junto? Tá. Bom, eu vou procurar o Fred. O Fred é o dono desse lugar? Sim, tu conhece sim, ele, tu sabe que é o dono do lugar. Tá. Eu vou procurar só não o Fred. sabia exatamente se ele morava ali, o que não conhece o lugar, mas conhece a pessoa. Vocês começam a entrar ali, são alguns corredores que misturam essa coisa de depósito com casa. Então ali em um dos corredores vocês veem um sofá, que tem ali um sofá, uma mesinha, um cinzeiro com muitos cigarros ali apagados. E do lado tem alguns barris de cerveja. Enquanto isso, vocês caminham um pouco mais e encontram caixas dessas de madeira com algumas garrafas de Coca-Cola. Talvez a primeira versão da Coca-Cola. Até que caminhando um pouco mais ali pra dentro, vocês encontram o lugar que tu conhece como o quarto do Fred. Tu já veio algumas vezes ali, até pra trazer coisas pro Fred, ou conversar, saber como ele tava. Fazer esse trabalho de xerife pra tentar manter a comunidade unida. E tu tá agora de frente pra porta, que é o quarto dele. A lateral da porta dele, tipo, a porta tá aqui na tua cara, assim, à tua direita tem uma porta que dá pra rua. Também eu vou abrir a com porta cadeado. dele. Eu vou abrir a porta dele, não vou bater, vou abrir assim, tipo... Quando tu empurra um pouco a porta, ela bate em alguma coisa. Ah, eu vou tentar dar de ombrada assim pra abrir ela.
enquanto falo, Fred! Essa batida, a primeira batida que tu deu, veio acompanhada de um ranger de madeira, assim. Como se uma madeira tivesse sido forçada. E quando tu empurra um pouco mais, tu sente que algo tá... Não que algo esteja se opondo, assim, mas sabe aquela força meio resistida que tu sabe que consegue ir, mas ela tá resistindo? Até que tu termina de empurrar e tu vê o quarto escuro ali. E nada no quarto escuro, nesse ângulo que tu tá enxergando. Mas quando tu solta a porta pra tentar olhar um pouco mais, a porta volta com tudo e o padre ficou pra trás. Ela não chega a trancar, sabe? Não é algo sobrenatural. Ela só volta, porque seja lá o que tava empurrando a porta, empurrou de volta. Tá, eu vejo que ele entrou. Onde eu tô agora nesse corredor, não tem nenhum indício de que tenha acontecido algo parecido com o que aconteceu lá dentro do salão e etc. Não. Tu acaba, xerife, meio que instintivamente verificando o que é que tava segurando a porta, e é o corpo do Fred. Tá pendurado em uma das vigas no teto. Meu Deus, Fred, olhando pra cima, assim. O que eu consigo identificar a causa da morte? Ele tem um buraco de bala, alguma coisa? Talvez a primeira coisa que te passe pela cabeça, até por tu não ter essa afinidade tão grande, tu tá alguns meses ali, é como que ele subiu ali. Porque o Fred já é um senhor de idade, um senhor quase obeso, e com certeza ele não teria força pra subir, amarrar a corda lá em cima, ele nem alcançaria, e nem conseguiria se colocar ali. Alguém deve ter ajudado ele. Bom, olhando o Fred pendurado, então, passa primeiro o baque, né? Pensar que ele tenha feito, né? Aí eu começo a avaliar a situação assim, eu começo a achar estranho mesmo, de fato, que é um lugar um pouco alto pra ele subir sozinho. Não tem nada assim dentro do quarto dele que me chame a atenção, não tem... O banco caído perto de onde ele tava, mas mesmo com o banco seria improvável. Tu tá preso dentro do quarto com o corpo segurando a porta, tá? Enquanto o espada está lá fora. Eu vou tentar seguir o xerife, ver que a porta fechou. A porta dá aquela forçada ali. E eu vou tentar seguir ele, vou empurrar a porta. Tu consegue, com um pouco mais de dificuldade que o xerife, mas tu consegue. Tá, eu vejo ele empurrando a porta e eu puxo também pra deixar ele entrar, facilitar a vida dele. O que tu percebe é o xerife puxando um corpo pra te ajudar a abrir a porta. Ah, meu Deus. Eu vejo o Fred, né, enforcado. Eu só conhecia de ver, assim, de longe, né? Ele frequentava a igreja. Ele era assíduo, assim. Provavelmente desde antes de tu estar ali, ele já frequentava aquela igreja. Então ele era bem devoto, mas ele tem um comportamento muito semelhante com o teu. Ele não era de ficar puxando papo, não era de ficar de muita conversa. Em algumas vezes ele te relatou que ele agia assim porque senão as pessoas perderiam o respeito dele. E no ramo dele de atender num bar, as pessoas precisavam ter medo dele e respeitar ele muito, pra ele não se incomodar. Então ele era uma pessoa de bom coração, uma pessoa que talvez seja a pessoa da cidade que mais se parecia contigo. Eu entro no quarto. Uma vez que eu vejo o corpo, eu meio que... Eu me assusto, assim, porque eu não tô acostumado a ver isso. Me assusto. Vou pegar o meu crucifixo, e toda essa pressão do que tá acontecendo e a confusão faz eu aproximar ele do peito e eu fecho os olhos e começo a rezar na frente do corpo dele. Tu, xerife? Eu consigo remover o corpo dele dali e colocar no chão, alguma coisa assim? Consegue. Não é o primeiro caso semelhante que tu viu. Tu provavelmente sobe no banquinho, apoia o corpo dele assim no ombro e corta ali. Uma faca tu deve ter contigo. Eu mexo nos meus bolsos daí, procuro alguma coisa que corte. Tem uma faca de bota daquelas de cowboy. Tá. De cowboy. Tá. Eu sei que data é. Vocês devem estar em 1890, por aí, 1897. Me veio um pensamento assim na cabeça, tirando o corpo dele, né? Mas
Aí eu Tu segue deito o rezando corpo enquanto do... ele faz o processo? Sim. Eu deito o corpo do Fred, Ele tá Eu- estranhamente bem vestido. Como se bem ele vestido tivesse... como... Ele tá com uma roupa que não é uma roupa assim tradicional, sabe? Não é uma roupa do dia a dia. Ele tá com... Parece ser um terno, um colete. Como se ele tivesse se preparado pra aquilo, sabe? Tá. Isso é estranho. Tá certo que eu tô há pouco tempo aqui, mas o Fred usar roupa ajustada assim não é comum. Eu termino de fazer a minha reza. Eu continuo meio trêmulo, assim. Pego o crucifixo e ainda deixo ele perto de mim. E... Tá, eu agora... eu consigo sentir alguma energia. Qualquer energia. Qual é a energia que tá passando, assim, de estar nessa situação? Parece algo demoníaco. Te vem uma culpa, assim, tu tá pensando nisso, sabe? Tipo, é a última opção, mas parece que tu já tá nesse momento da última opção. Tu sente o clima pesado. É como se tivesse... Não sei se tu já teve um início de desmaio. Tu tá pra desmaiar, assim, é uma sensação ruim, sabe? Que tu parece que tu vai cair a qualquer momento, mas ao mesmo tempo parece que tu tá bem. Entendi. E isso misturado com o álcool que ainda tá na tua cabeça, te fazendo ter uma dor de cabeça leve, mas muito irritante. Padre, a gente tem que sair daqui de uma vez. A gente tem que ver se o resto da cidade tá vivo ou tá igual a galera aqui do bar. Eu, olhando para os corpos no salão, se nós tivermos sorte de encontrar alguém vivo nessa cidade, vai ser um milagre. Verifica, vê se ele tem a chave. Algum dos cadeados deve estar, a chave deve estar aqui, em algum lugar. Eu vasculho o corpo do Fred, então, procurando alguma coisa, alguma chave. No corpo dele, tu encontra só um relógio de bolso. Tem a foto de uma mulher. E é isso. Eu reconheço a mulher? Não. Mas Deve tu ser a sabe mulher que do o Fred. Fred nunca foi casado. Talvez seja uma mulher que ele perdeu em algum momento. Estranho. Eu vou guardar pra mim. Eu vou guardar o relógio comigo. Porque eu não conheço nenhuma mulher ligada ao Fred. Então, isso também me soa um pouco estranho. Tem algum bidezinho, alguma mesinha que eu possa procurar essa chave? Tem um... Então, O que é um projeto do que seria um bidê. Parece que em algum momento ele começou a ser construído, mas, tipo, abandonaram no meio do processo, sabe? Tem umas partes, umas rebarbas, assim. É uma coisa feita por um marceneiro, mas inacabada. E a gaveta sai com certa dificuldade. Ali tu encontra algumas fotos. Essas fotos já que quase não dá pra ver, sabe? Uma foto batida na época, que era uma foto que usava pólvora até, né? Uma foto em um papel bem ruim, bem umedecida. E entre as coisas tu encontra um molho de chaves. tá. Eu pego o molho de chaves, mas dou uma olhada nessas fotos. Não consigo distinguir nada delas, ou são só umas fotos comuns? A maioria assim? são cartões postais. A maioria são fotos de lugares com alguns textos já borrados, bem antigos. Mas tu não chega a encontrar nada assim que pareça ter algo a ver com a situação que vocês estão, sabe? Parecem realmente pertences dele. Tá. Eu mostro o molho de chaves então pro padre e falo: alguma dessas chaves tem que abrir. Eu pego, E aí... eu pego o molho de chaves que ele me apresenta. Olhando ao redor, assim, não tem mais nada nessa sala, então... Tem os pertences dele, tem roupas, tem ali algumas pequenas ferramentas. Ferramentas tipo uma caixa de madeira, assim, sabe? Com martelo, com umas chaves, ferramentas da época, né? Uma marreta escorada na parede. Tá, eu noto isso então. Então eu... o corpo dele já saiu da porta, assim, eu abro Tá em cima da porta, cama o corpo agora. Eu deixo ela aberta e eu vou em direção à primeira porta que tem... Tu falou que tinha uma no corredor, né? Bem do lado da porta do quarto dele tem uma porta que dá pra rua.
Isso, eu vou à Isso o primeira xerife porta. sabe que ela dá pra rua, né? Mas tem outra porta. E eu vou nela, ela tá acorrentada também. Sim. Ela Tem tem cajado? uns buracos, sabe? Tipo, tem um buraco na parede e um buraco nela. E daí a corrente passa por esses 2 buracos e tá presa com um cadeado ali. Tá, eu pego o cadeado e eu começo a tentar as chaves. Enquanto isso, eu tu faz o acompanho quê, ele. detetive? Eu acompanho ele, Detetive eu fico... não, xerife. Calma lá. Eu saio ali, fico no corredor, né? Tipo, meio que atrás dele, olhando ele tentar as chaves e dando umas olhadas pra trás, assim, de vez em quando no corredor. Nada se mexe e isso parece mais assustador do que se tivesse algo se mexendo lá. Tem uma outra luz que tu percebe quando, nesse pequeno tempo, leva provavelmente cerca de 15 segundos pra ele encontrar a chave, mas esses 15 segundos parecem 1 hora. E nesse meio tempo tu percebe que uma das luzes lá do salão, de algum lugar, se apagou. Porque em algum ponto uma luz escureceu. E tu consegue destrancar o cadeado. O cadeado parece bem novo, inclusive. Tu tem certa facilidade pra abrir ele, a dificuldade foi mais pra encontrar a chave mesmo. Uhum. E começa a puxar aquela corrente pelo lado que seria da parede ali, e a porta tá aberta. Eu abro ela imediatamente. E que tu vê na tua frente é uma imensidão de vazio. Muito, muito ao longe tu vê algumas montanhas. E tu já deve ter visto mais de 1 milhão de vezes essas montanhas, mas dessa vez parece que elas estão te olhando de volta. E aquele cinza que parece insistir que tu tem que fugir dali. Mesmo com esse senso de familiaridade, olhando o horizonte, eu abro a porta e espero o xerife sair comigo. E eu começo a olhar em volta para ver qual direção que eu posso ir para. Vocês estão nos fundos das casas. Tu conhece bem esse lugar, tu caminha por ali, tu sabe que ali nos fundos tem alguns jardins que o pessoal cultiva. E um pouco mais para a direita de onde vocês estão, o salão é a maior construção que tem aqui em toda a cidade. Ali atrás ainda tem afastado uma ou outra casa, e à tua direita tem o hospital, que é mais uma clínica improvisada que atende ali coisas pequenas. Ele é dentista, ele é xamã, ele é mágico, ele faz de tudo um pouco. E também vende Açougueiro. caixões para caso ele não consiga resolver o problema. E tu vê ali cerquinhas, tu vê... É isso. Uhum. Eu vou começar a seguir ao redor dessa casa para tentar voltar para o centro para a entrada do salão. Tá. Tu ainda tem que Padre. desviar o que seria o depósito extra que tem do lado de fora do salão. Ele tem um galpãozão, assim, sabe? Do lado de trás, tu tem que cruzar ele pra pegar um bequinho que tu conhece que tem do lado do salão. Uhum. Aí eu chamo a atenção assim dele. Padre, vamos... Aí eu ponho a mão no bolso, lembro da chave. A gente poderia ir até a delegacia para que eu possa me rearmar. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vou me sentir mais seguro se eu estiver armado. Pois então vamos. Vamos logo. Temos que sair daqui. Aí falando isso, eu tento tomar a dianteira para sair na frente do padre e conduzir ele até a delegacia daí. Tu não sente nenhum pouquinho de vento ali fora. Mas parece que conforme vocês vão caminhando, vem subindo um frio, um gelo na espinha muito, muito grande. Como se tivesse um tornado passando por vocês e vocês estivessem no olho ali. Onde tudo tá uma calmaria, mas lá fora tá tudo devastado. Quando vocês cruzam ali por trás desse depósito, que é o depósito do salão, logo em seguida tem uma cerquinha e tem ali as plantações da Dona Maria. E tu conhece ela porque ela tá sempre na igreja te reclamando de algum vizinho. É muito difícil tu acordar, te organizar e não encontrar ela ali no salão principal da igreja se preparando para reclamar de alguém. E ali nesse monte de plantinhas, que são plantinhas muito bem cuidadas, plantinhas que realmente têm amor ali, sabe? Percebe que todas elas estão mortas. É como se alguém tocasse ali e tivesse simplesmente amaldiçoado tudo o que ela construiu. E aquilo te pesa bastante, porque por mais que ela fosse fofoqueira, reclamasse da família, aquilo ali ela cuidava. Aquilo ali era o cantinho dela que ela realmente se preocupava. E cravado entre as plantas,
tu como xerife percebe o que parece ser uma forquilha, sabe? Um ancinho, eu não lembro bem o nome, um tridente daqueles usado pra pegar palha e tal. Ele te chama um pouco de atenção por ser a primeira coisa mais parecida com uma arma que vocês encontraram até aqui. Um garfo. Isso, tipo um garfo de... Vão seguir? Sim, mas primeiro, olhando as plantas assim, me vem uma sensação de estranheza enorme, porque digamos que ontem eu passei aqui e elas estavam vivas ainda, né? Sim. Então, essa sensação de, tipo, não me faz sentido isso. Tu lembra de ainda ter na tua cozinha uma tigela com alguns morangos que ela te entregou. Não, tipo, essa situação não tá fazendo sentido, eu tô muito confuso, realmente. Eu só quero seguir e tentar. O meu objetivo seria chegar na igreja até pra ver, pra sentir um pouco de segurança. Mas eu vou continuar seguindo até eu encontrar a rua principal, digamos assim. E tu, xerife? Eu sigo o baile. Eu olho esse jardim e realmente levanto dá uma pulga atrás da orelha, assim, tipo, porra, tá tudo errado. O que tá acontecendo? Mas sigo o baile, vou em direção à delegacia. Meu foco agora é me armar. Tá passando num corredor, ele é um corredor bem estreito, provavelmente não chega a passar 1,5 pessoa ali naquele corredor. E de um dos teus lados à direita tem a parede do que é o salão, que vocês acabaram de sair, e à tua esquerda tem essa clínica, onde também vendem vários e vários caixões. E quando tu vai, tá quase na metade, apesar de ser só um corredor estreito entre uma casa e outra, por conta das casas serem todas compridas, assim, de frente até os fundos, demora também mais uma eternidade. E ali tu pisa no que deve ser lodo. Tu não chega a parar pra prestar atenção, mas tu vai pisando e o chão tá bem macio, como se tivesse chovido muito ou algo assim. E lá no final tu começa a ver uma sombra se formando. E essa sombra começa a vir em direção ao corredor e tu reconhece como sendo o cachorro do Matias. Um senhorzinho que mora ali pela cidade, ele geralmente procura trabalho aqui e ali. Ele não é nenhuma pessoa necessitada ou algo assim, ele é uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Ele é um servente, assim, da cidade. Uhum. Só que o cachorro tá te olhando como se ele não tivesse muito feliz com a tua presença ali. Eu lembro do nome do cachorro? Tobias. Aí eu olho ele na ponta do corredor. Ô, Tobias? Ele se Ô, abre garoto! pra ti. Ô! Ele deve estar a uns 10 metros de distância. Ai, Ele não é um Tobias. cachorro pequeno. Sim. Eu vou pegar. Minha reação é pegar a arma que tá com bala e mirar pra ele. Ele, em momento algum, chega a recuar. Ele começa a vir na tua direção. E a única coisa que tu consegue pensar é que ele vai te morder logo em seguida. Tem alguns instantes. Eu vou atirar nele. Tu tá ali Quando vendo ele um vai cachorro atirar, se aproximando e o xerife aponta uma arma pra ele. Assustado. Eu grito no momento que ele vai atirar, eu grito, calma, espera! Antes de tu dar esse disparo, no momento em que tu pensou em dar o disparo, o padre disse pra tu esperar. Eu atirei. Tu escuta o estouro da bala. Um choro de cachorro que é contido quase que instantaneamente. E o cachorro desaba ali na frente. Aí eu fico meio chateado de ter feito isso, mas penso que ao redor de tudo que tá acontecendo, todas as estranhezas que eu tô vendo, ver o Tobias vindo pra cima de mim, querendo me morder, eu vou me defender. Eu olho pro padre e falo, ele não tava normal. Ele tava vindo pra me morder, tava vindo pra me matar. Nada mais é normal aqui. Deus do céu. O meu estômago tá revirando demais agora. Eu não tô. Quase não Começa a tô conseguindo vomitar. aguentar a estranheza. Tu começa a vomitar nesse corredor estreito. Quase no xerife.
Eu viro o máximo pro lado assim E por que eu mais consigo. estranho que pareça, esse vômito é a coisa mais familiar que tu teve durante toda essa noite. Uhum. Eu me sinto melhor depois de ter vomitado. Um pouco. Demora um pouquinho, assim, pra me recompor, uns segundos. Eu fico esperando ele, né? Porque eu não vou deixar o padre sozinho. Eu fico olhando ele vomitar. Põe a mão nas costas assim dele, tá tudo bem. Vocês ouvem Melhorou? um uivo de coiote. Ah, não. Tá, Padre, a gente tem que correr pra delegacia. vamos continuar, vamos continuar. O senhor consegue correr? Eu vou tentar. Vamos. Eu largo na perna. Tu corre, deve ter dado umas 2 ou 3 pernadas, por assim dizer. E quando tu já enxerga a estrada principal, uma estrada que estava sempre movimentada, às vezes até de madrugada, vocês viam uma ou outra pessoa passando ali. Tem vários e vários dos caixões dispostos ali, como se preparados para alguma coisa. Eles estão, tipo, enfileirados, assim, cobrindo, como se eles fossem uma faixa de segurança, sabe? Cruzando de um lado ao outro. Então tu dá esses primeiros passos e para, quase que instintivamente. Eu olho aquilo, me dá um nervoso e eu meio que esqueço do padre e só penso que eu preciso chegar logo na delegacia tipo, saio correndo de novo o mais rápido ainda que eu puder. Quando tu Eu tô me corre, o padre tremendo. acaba ficando para trás. Eu tô me tremendo, eu Espere. tô. Eu grito assim quando eu vejo ele saindo. Ele Eu some, tento como chegar. se ele tivesse entrado no meio do nada, sabe? Como se ele tivesse tento- perdido na névoa. Eu tento ao máximo chegar do lado dele, assim, porque. Quando tu tá correndo pra tentar ir em direção à delegacia, tu tropeça em alguma coisa e cai no barro. Tu molha bastante as mãos ali. É um barro mais molhado do que barro, sabe? Tu tropeçou num corpo. Ah, eu me levanto o mais rápido que eu consigo. Nem me preocupo muito de tirar a lama. Eu, como reflexo, olho assim para o que eu tropecei. É O que mais eu um dos vejo. teus conhecidos da cidade. Eu consigo identificar quem é? Ele era dono da mercearia ali próximo. Tá. É, tristeza total, mas ao mesmo tempo um desespero de estar sozinho nessa situação que eu meio que esqueço e levanto o mais rápido possível e saio gritando: "Meu Deus!". Tu chega na delegacia, parece que ela tava até mais perto, sabe? Talvez teu desespero, talvez esse choque e cruzar essa rua foi talvez o momento mais rápido, porque tu tava buscando segurança. E quando tu chegou lá, a primeira coisa que tu percebe é parte do marco da porta ali tá quebrado pro lado. A porta foi arrombada em algum momento. E ela tá aberta. Eu vou. Agora não. Eu coloco a mão no coldre, mas lembro que não tenho munição, então eu tento abrir ela meio com cautela, assim, pra ver se vai ter alguma reação dentro. Eu tenho alguma lanterna comigo? Nada? Não, a última ficou Não, com o não padre. tenho lampião, né? Então eu vou abrir a porta e vou conseguir enxergar o que dentro. Tu Abrir a porta enxerga devagarinho, tudo assim. no seu devido lugar, como se tu tivesse recém chegando pra trabalhar de manhã. Parece tudo muito normal, assim, apesar da escuridão. E algo começa a puxar tua camiseta atrás de ti. Eu viro rápido pra ver o que é. Tem uma coisa disforme, parece ser uma mistura de sombra com terror. É isso que tu consegue enxergar. É como se essa coisa fosse formada de carne moída, assim. Ela é uma estrutura muito, muito sem um nexo, mas tu consegue lembrar uma silhueta humana olhando pra ela. Ela tá na Ela te minha. puxou pelo ombro, assim. Puxou tua No que roupa ela pra me trás. puxou, no que ela me puxou pelo ombro, eu vejo, eu tento dar uma cotovelada nela. Tipo, ah! Meio Uma assustado. cotovelada pra acertar mesmo. Isso, pra afastar de mim. Tu cai no chão, padre. Uhum. Correu atrás do policial. Correu desesperado com a luz, como se aquilo fosse o único caminho que tu tivesse pra ir. Em algum momento tu viu de relance a igreja, que tá um pouco mais distante, mas agora ela parecia perto também. E quando tu percebe a igreja e volta a olhar pra frente, tu tá segurando
parte da camisa do padre ali. E tu acaba meio que segurando, assim, talvez pra encontrar ele no meio dessa escuridão, ou não. E ele se vira, e tu não vê o xerife, tu vê uma coisa. Uma coisa formada quase que somente de sombras e olhos, uns olhos vazios, como se fosse um espaço vazio onde seriam os olhos. E vem um golpe de algum lugar que te acerta perto do queixo. E aquilo não te derruba exatamente pela força, é mais pelo susto. E tu cai novamente na lama. Eu olho com os olhos arregalados assim pro que era pra ser o xerife e pra tentar verificar se aquilo ainda tá ali. Não tem nada ali. Tu tá lá dentro já da delegacia. Tu entrou, a porta se fechou atrás de ti, talvez por conta de ela ter sido quebrada ou algo assim. Como se aquilo que acabou de acontecer tivesse sido só um pensamento, uma coisa que passou na tua cabeça. Talvez o medo, talvez o pavor, talvez tu tivesse só cogitando, se alguém vier agora eu vou fazer isso. Mas tu tá confuso. Enquanto isso, tu faz o quê, padre? Eu me levanto. O gosto de sangue tá mais forte agora na tua boca. Eu mordia alguma parte de dentro da boca? Não quando foi eu caí? nada muito grave, mas provavelmente cortou algum lugar ali. Não mordeu língua, não foi nada grave. Eu me levanto. Não tá chovendo? Ou Não. tá chuviscando, alguma coisa assim? Não, provavelmente choveu em algum momento da noite. Tá. Me levanto. Eu olho assim com a lanterna, assim, a lamparina, pra frente. Verifico que eu tô no lugar certo, que é a porta, que é a delegacia. E vou pra dentro, assumindo que o xerife tá lá. Tu escuta a porta se abrindo atrás de ti. Aí eu olho de novo, E assustado. aquela luz crescente. A luz do lampião é uma luz que ela não vai muito longe, sabe? Talvez 1 metro de distância ela já não ilumine. E entra o padre ali. É você, padre? Por acaso, eu vi algo. Não era Algo? Não era você? Como assim? Eu não sei, Não era eu? Era uma criatura completamente... Era uma sombra. E eu me assustei tanto que eu meio que caí pra trás. Bom, eu vi uma sombra também, mas ela encostou em mim. Eu tentei me desvencilhar dela e entrar rápido aqui. Tinha alguma coisa ali fora agora quando entrou? Não tinha nada. Era pra ser tu. Não tô entendendo mais nada. Eu faço menção assim de pegar o molho de chave e ir pra porta do depósito pra ver se eu encontro alguma coisa, uma arma, algum utensílio de xerife que eu possa usar pra mim. Vai tateando o lugar ali e indo em direção ao lugar que tu já conhece. Enquanto isso, tu, padre, começa a olhar ali ao redor. É mais um lugar desses que provavelmente tu não frequentava tanto assim. Talvez tu tenha vindo ali em algum momento pra dar uma bênção pra algum bandido ou algo assim que pediu e insistiu muito. E tu fez porque é do teu trabalho. E quando tu passa com o teu lampião por ali, tu percebe em cima da mesa a tua Bíblia. Não tem como tu não reconhecer ela. É uma Bíblia já gasta com uma capa... pra ti venderam como sendo de couro. Tu não tem certeza e nunca se importou com isso. Se é de couro ou não. Ela tá em cima da mesa do xerife. Eu vou agarrar ela como se eu fosse uma criança pegando doce. Eu agarro ela e trago pra perto de mim. Muitas e muitas. Assim. Logo que tu pega ela, conhece essa Bíblia como se ela fosse um pedaço de ti. Quando tu pega ela, tu percebe que muitas das páginas foram arrancadas. Sabe quando tu pega um caderno que foi arrancado várias páginas, assim, que tu sente que tá faltando algo ali dentro? Eu abro pra ver, eu boto o lampião assim na mesa, abro ela em cima da mesa e abro pra ver quais que estão faltando, se são específicas. São muitas. Provavelmente 1/3 da Bíblia foi arrancado. E entre tu olhar aqui e ali, tu encontra uma das tuas marcações que tu fez, provavelmente com um carvão ou algo assim, mas ela tem algo úmido em cima, como se fosse sangue. É algum versículo falando sobre segundas chances.
Uhum. Tá. Não me vem. Lendo ele, não me vem nada à cabeça. Não. Tu Bom, chega mas no segundo as depósito. chances, numa delegacia. Tá. Tu chega no depósito, que é um depósito, é quase como uma cela. Ele é um armário menor que uma cela, né? Que tem uma porta ali de grades e lá dentro tem as armas de vocês. Mas logo que tu chega ali, provavelmente no caminho tu pegou um lampião também. Conhece bem o lugar. Ele tá aberto e tá praticamente vazio. A única coisa que tu encontra lá dentro são alguns pedaços de madeira, uns cacetetes que vocês usavam. E é isso. Me dá um desespero na hora. Eu começo a Só revirar tu tinha tudo. essa chave. Eu começo a revirar tudo, pensando, não, 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 não. E aí eu coloco as mãos na cabeça, fico assim pensando, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Por que isso aqui tá aberto? Aí eu tento me recompor assim, sei lá, me dou uns tapas assim pra ver se não acontece nada. E tento pegar um cacetete pra ter pra mim, pelo menos. Tem 3 ali. Eu vou pegar 2. Eu pego 2, aí eu guardo um pra mim e eu faço aí tomo meu caminho pra voltar até o padre. Quando tu tá voltando, tu passa por uma das celas. Tu lembra que tinha algum preso ali, algum ladrão de cavalos. Provavelmente ia pra forca. Ele tá ali, tá jogado no chão. E tem um dos revólveres, que seria um dos que deveria estar lá dentro do depósito, tá ali dentro também. Junto com ele, perto do corpo dele. Ele tá morto, isso tu tem certeza. Tá morto? A cela tá aberta? Quando tu mexe na porta, tu repara que sim. Eu Vocês abro tinham e ao todo 4 revólveres ali dentro. Um deles Um tá estava comigo. contigo, o outro tá ali. Faltam Tá. 2. Faltam 2. Eu vou até o revólver, então abro a cela com cautela, iluminando com o lampião. Tem como eu avaliar o corpo assim de longe, ver se Esse eu consigo cacetete ver. que tu tem, ele não é curto, tá? Ele é provavelmente pra vocês brigarem enquanto estão a cavalo, ou algo assim. Aham. Então ele é um cacetete bem longo. Tu consegue cutucar o corpo, assim, se quiser. Vai fazer o que Tá, enquanto isso, padre? Eu vou. Eu fecho a Bíblia. Fico pensando no que eu li, que eu tinha marcado. Não me vem nada à mente imediatamente. Só que pode ser coincidência, né? De estar marcado segundas chances, uma prisão, né? Talvez falando sobre um. Te vem sobre na memória o que tu pensou logo que vocês acordaram. Provavelmente a culpa é de vocês. Uhum. E de pena, né? No sentido de penal. De que isso só pode ser eu sofrendo alguma punição por algo que eu fiz e que eu não sei que eu fiz, que eu não lembro ainda que eu fiz. Eu fecho a Bíblia, pego o lampião de volta, guardo a Bíblia dentro do meu casaco. E Tu encontra dentro desse bolso. Tu não tinha mexido nos teus bolsos ainda. Não. Uma munição. Uma munição, solta. Sim. Eu vou pro xerife direto. Tu cutuca esse corpo com o cacetete e ele tá morto, tá muito morto. Quando tu mexe nele, tu percebe, até não chegar mais perto com o teu lampião, que ele tem vários disparos no peito, assim. Alguns cartuchos estão jogados ali no chão. Eu consigo. Bom, então eu vou em direção à arma pra pegar pra mim. Confiro se tem munição nela. Nenhuma. Só tá me dando mais desespero isso. Não tem nenhuma que Tu eu consiga repara ver. que ali no redor, talvez por instinto também, e essa coisa de investigar, ali no redor tem os 6 cartuchos quase que alinhados, como se alguém tivesse parado e disparado paradinho, sabe? Não houve briga, não houve nada. Talvez ele estivesse dormindo ou algo assim,
Alguém pegou essa arma e descarregou ela nesse ladrão de cavalos. Puta que pariu. Eu guardo a arma ainda assim, porque eu penso que se tem alguém matando outras pessoas aqui, por mais que não tenha munição, ter acesso à arma também é ruim, porque se ela arranjar munição em algum lugar, eu não sei, meus pensamentos não estão fazendo muito sentido agora. Então, eu pego a arma e vou pro padre. Quando tu vira, tu percebe a luz do padre chegando próximo a ti ali. Eu falo, padre? Eu achei isso no meu casaco. Pode ser útil. Eu sinto que eu sei de onde é, mas eu prefiro não pensar sobre. Eu pego como se fosse um, sabe, precioso, assim. Aí eu coloco na minha arma, não nessa que eu achei, né, na prateada, coloco na minha arma, carrego e dou meio que um suspiro assim, pelo menos eu tenho uma. Não encontrou nada aqui, padre? Eu achei minha Bíblia. Aqui, A logo Bíblia. na entrada. Ela tava ali, eu achei ela tá com várias páginas arrancadas. Não passou aqui ontem, padre? Eu não sei. Nada disso tá fazendo muito sentido. Eu tô vindo tô passando em todos os lugares em que eu geralmente não venho e encontrando coisas que eu deixei lá. Não sei como isso é possível, porque, como eu falei, eu não venho para esses lugares. E a questão da sombra e toda essa neblina e Nem os fala da caixões sombra. na rua, Sim. Tu viu também? eu vi, Ah, passei não por tô aqui. entendendo. Não tô entendendo. Parece um sonho isso. Isso tudo parece um sonho. Um pesadelo, pra ser exato. Eu sinto que nós estamos pagando por algo que eu não sei o que é. É isso que passa na minha cabeça. A única coisa que talvez pode me trazer um acalento é o próprio Salvador. Quando Eu ele, preciso ir para a igreja. quando ele fala isso de pagando por algo que fez, me vem alguma coisa na cabeça, na minha memória, que me faça ter um peso na consciência grande, assim? Nada. Pelo contrário. Tu tá meio que com aquela sensação de que tu é um herói, sabe? A sensação de que tu tem feito escolhas certas na tua vida até agora. Quando ele fala isso, então, eu faço uma cara de segundas chances. Isso é besteira. Eu não preciso de segundas chances. Eu só preciso entender e resolver o que tá acontecendo aqui, porque até ontem essa cidade estava viva, estava normal, mas acho que devemos ir até a sua igreja para ver se encontramos algo também. Lugares familiares, né? Delegacia, tua Bíblia. De repente encontro algo meu na tua igreja. Pode ser. Eu preciso verificar meus aposentos, ver se tem alguma coisa que pode me guiar nesse momento. Fora, assim, as celas e o depósito na delegacia, tem mais alguma coisa, assim, que eu não tenho um... Bom, não imagino que não tenha nada. Imagino que não tenha nada, na verdade. Ali pela entrada dela, não consigo enxergar nada que chame atenção. O que tu tem ali, além das celas e da área ali onde vocês ficam com mesas, com cartazes de procurado e coisas assim, é um quartinho em anexo que vocês deixam ali pra casa, sei lá, tem algum presidiário muito perigoso e vocês têm que trabalhar em dupla, tu e o Timothy, o outro parceiro teu. Então vocês ficam entre dois, às vezes, daí um dorme no quartinho e o outro fica cuidando, sabe? Pra caso aconteça alguma coisa. Eu olho esse quartinho, eu lembro do Timothy. Eu penso, caramba, Timothy! Aí eu vou até o quartinho, assim, pra ver se tem ele ou alguma coisa ali. Eu abro a porta do quartinho, Tá chegando tento bem abrir. perto desse quarto. O padre, por algum motivo, repara que tu se distanciou dele. Por mais que essa delegacia seja pequena, é tipo quando tu tá numa casa de um desconhecido, sabe?
Às vezes essa pessoa pode ir num cômodo e tal, e quando vê sair de outro, porque tu não conhece aquele lugar. Então o xerife se distanciou de ti, tu ficou ali. Nesse tempo, tu provavelmente percebeu o corpo na cela. Talvez tenha feito algo de padre, como abençoar o corpo ou não. Tu sabia que era um ladrão de cavalo. Tu tinha ouvido a história dele por mais semanas pra pegarem ele. Quando tu tá chegando bem perto desse quartinho, que ele é um anexo, ele foi construído depois que começaram a aparecer esses bandidos mais perigosos. Tu escuta um som de disparo e uma luz vindo das frestas desse quartinho. Eu abro correndo a porta. É o Timothy, ele ainda tá tremendo. A garganta dele tá saindo bastante sangue e ele tá caído no chão. A arma ainda tá perto da mão dele e ele tá tentando puxar ela pra perto do pescoço de novo. Eu vou correndo pra Parece cima dele. que ele quer gritar, parece que ele quer falar algo. Tu chega até a ouvir o teu nome. Tu chega a ouvir. E ele dá outro disparo. Não tenho tempo de reação pra chegar até ele. Não. Eu fico atônito. Eu Tu escuta os dois desabo. disparos, padre. Eu largo tudo que eu tô fazendo e vou correndo em direção ao disparo. Eu desabo na porta olhando o Timothy. Tem muito Porque- mais sangue do que parecia ser possível ali. Tá só o corpo dele ali. O corpo dele, a cama, que tu já dormiu várias vezes, que ele já dormiu. Um pinico ali do lado que vocês usaram já. E um já chegou a jogar no outro em algumas brincadeiras pra tentar acordar um ou outro. E o fedor que vocês deixavam ali. É o que tu sente. Só que agora o cheiro do sangue tá tomando conta. Como se estivesse poluindo o lugar. Eu fecho o olho. Eu respiro bem fundo, assim, tento me acalmar. Eu abro o olho. Eu não consigo me acalmar. Eu entro em desespero. E aí eu levanto, olho pros lados. Eu percebo o padre correndo pra cá. Não, ainda não. Então eu Na vou em tua direção cabeça ao... parece que faz era, sabe? Mas é como se tu ainda escuta aquele leve zunido do disparo. Mas no máximo 1 ou 2 segundos que ele se matou. Eu vou correndo então pra cima do corpo dele, vou... sei lá, meio incrédulo que ele se matou, vou tentar reviver ele, eu vou tentar segurar, estancar o sangue com a minha mão mesmo, sabe? Responder, Timothy, calma, eu vou te salvar, Timothy. E aí tento fazer sei lá, qualquer coisa. Eu fico mexendo nele e meio que baixo a cabeça assim no peito dele, vendo que eu não vou conseguir fazer nada e... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Nisso o padre chega. Tu vê já de longe, de longe não, né? De alguns metros, tu vê ele tentando fazer todos os procedimentos que vocês aprenderam com o médico da cidade. Em uma das tuas missas ali, pediu a licença para explicar algumas coisas sobre primeiros socorros e coisas assim pro povo da cidade. Como lidar com cobras e essas coisas. Foi lá que tu aprendeu que quando uma cobra picasse alguém, tu tinha que chupar o lugar da ferida. Que bom que tu ainda não precisou fazer isso. Ele tá lá. Tu já percebe que ele não tá mais tentando fazer massagem cardíaca. Ele tá só chorando e caído por cima do corpo. Eu ouvi 2 disparos, o que aconteceu? Eu olho assim pro padre. O que parece? Ele se matou. Ele chegou a falar meu nome. Inclusive... Não. Eu baixo a cabeça assim, não. Não pode ser. E aí eu só tento ficar em silêncio, assim, pelo menos. Você pode fazer uma oração pro corpo dele? Claro. Eu me ajoelho aonde ele tá. Meio que vou gentilmente ocupando um espaço assim para chegar perto dele, perto do peito dele, da cabeça dele. Coloco a mão na cabeça dele. O rosto dele tá intacto. Já
já fez outras rezas para pessoas que morreram da mesma forma. E nenhuma delas o rosto estava intacto. Ele escolheu dar tiro no pescoço. Ainda tem sangue saindo do Muito. pescoço? Tá leve, tu não consegue perceber ele saindo assim, mas ainda tem. Eu vou. E tu sabe Não que é tem, errado rezar pra quem fez isso. não tem nada. Não tem nenhuma um lençol, alguma coisa assim? Tem. Tá, eu me ajoelho, eu chego, eu ponho a mão na cabeça dele, mas eu não rezo. Eu tento sentir se tem alguma. Eu tento sentir através do poder da minha fé, hã, o que que pode ter levado ele a fazer isso, olhando ao meu redor, olhando para ele, e depois eu fecho os olhos e tento me concentrar Se nisso. sente muito idiota fazendo isso. Tá. Com toda certeza, ninguém nunca fez a mesma coisa assim. Tu sente o padre mais idiota precisando chegar a fazer isso. Precisando Uhum. tentar encontrar algo sobrenatural em coisas que só Deus poderia explicar. E tu não sente nada além disso. Eu levanto, eu pego o lençol que tem na cama, assim, que tu falou, tiro ele e tapo o corpo. Hã, Falo para o xerife: "Não tem mais o que a gente fazer". Eu olho a arma do Timothy, se tem munição. Eram as últimas duas. Engraçado. Vamos sair daqui. Aí eu levanto sem olhar pra trás e fico esperando o padre na porta da delegacia. Eu sigo. Demora Aí a alguns gente sai. segundos e o padre chega ali. Mais uma vez carregando a lanterna dele. Tá carregando a tua também. Parece que o lugar tá mais escuro agora. É como se vocês estivessem recém chegando no começo da madrugada, sabe? Como se aquilo fosse o finalzinho da noite. E parece que vocês estão há horas nisso. Parece que a cidade de vocês tomou uma proporção, um tamanho gigantesco. E vocês já chegam a estar cansado de caminhar por aí. Os caixões continuam enfileirados lá. E a única coisa que tu consegue enxergar quando chega ali fora é a igreja. A igreja parece um pouco mais clara do que o resto do lugar. Tem luzes lá dentro. Hã, Tu vê a mesma coisa, padre. eu falo para o xerife quando a gente sai da delegacia mesmo: "Vamos ficar próximos e vamos tentar nos apressar, mas não há necessidade de correr". Eu sinto que, é Vocês escutam mais um uivo de coiote. E parece mais perto. mais perto agora. Sim. Tá, então vamos apressar o passo. Vamos Vamos correr. apressar o passo, padre. Vamos pra essa igreja logo. Certo. Logo que vocês dão esses primeiros passos, vocês escutam o barulho do que provavelmente é um cachorro roendo um osso, quebrando um osso. Uhum. E meio que por instinto, ou talvez até por medo, vocês olham pra trás e lá naqueles vários caixões enfileirados tem um desses coiotes e ele tá comendo algo de dentro de um desses caixões. Eu vou tentar não chamar a atenção do coiote, já que ele tá comendo, e vou Uhum. falar pro padre: vamos seguir quietos. Vamos seguir quietos pra até a igreja. Nossa. Vocês caminham com o máximo de silêncio que vocês conseguem fazer, mas o silêncio no redor é tanto que cada passo de vocês parece o passo de um elefante. Parece que vocês estão fazendo a terra tremer de tanto barulho que vocês estão fazendo. Nem que vocês acreditassem muito no silêncio, vocês não iam conseguir se esconder com o silêncio que tá ali ao redor. O silêncio que chega a doer, sabe? Cada passo é como se vocês estivessem indo mais perto da morte. E vocês chegam na frente da igreja, e a igreja tá trancada com um cadeado que pra ti é bem familiar. Um cadeado que tu dificilmente precisa usar na igreja. É um cadeado já velho, enferrujado, que fica ali pendurado num canto pra quando, caso, precise tu trancar a igreja. Vou
ponho a mão no meu bolso. Tá ali a chave. A chave que tu nunca carrega, tu nunca pega essa chave. Eu tiro a chave e eu insiro ela no cadeado. Tu destranca ele. Tu repara que, além do que provavelmente tu faria, que seria simplesmente puxar as correntes, essas correntes estão esticadas e o cadeado foi passado em vários dos elos da corrente. Não parece uma coisa que tu faria simplesmente pra sair e ir no bar ou ir em qualquer lugar. Mas a chave tá contigo, a única chave que existe desse cadeado. Ele destranca a porta. Uma porta grande, uma porta de carvalho. Aquela porta provavelmente custa o mesmo que um cavalo de raça. E ele começa a abrir ela. Ela raspa no chão, onde já tem uma marca bem grande tem quase um trilho ali passando, de tanto que aquela porta foi aberta e fechada ao longo das provavelmente 50 ou 60 anos que a igreja existe. E ali dentro tem várias velas acesas. Muitas velas. E lá na frente o altar. Tu conhece muito bem. Eu deixo o padre tomar a dianteira nisso, então. Quando a gente entra, eu olho assim pra fora, eu consigo perceber o coiote de onde a gente tá. Quando tu olha pra trás, ele tá te olhando. Como que curioso pela porta sendo aberta. Então eu tenho vista dos caixões aqui. Sim. Tá, então eu fecho a porta. Tu tem certa dificuldade. Ela é mais difícil de fechar do que de abrir. O xerife para ali do lado da porta enquanto tu empurra. Parece que ele não sabe muito se portar ali dentro. Ele não sabe bem o que ele tá fazendo. Talvez muito parecido com o que tu não sabia o que tava fazendo dentro de um bar. Até que tu fecha a porta. Ela tá só fechada, ela não tá trancada. Pra trancar, tu vai precisar do cadeado de novo. Não, só fecho. Só fecho ela. Eu viro. É de manhã? Parece madrugada, pelo teu cansaço, mas não consegue definir exatamente um horário. Porque as velas estão acesas, né? Sim. Tu não é muito a favor de acender velas. Eu vou andando pela igreja. Eu vejo se tá tudo em ordem. Se tá tudo no lugar onde deveria estar. Se as velas estão curtas ou elas estão longas. Elas estão acesas há muito tempo. Elas estão completas, assim. Como se elas tivessem sido acendidas agora. E tu não reparou nelas acesas quando vocês estavam indo até a delegacia. Não reparei. Não. Eu vou seguindo, eu falo pro xerife. Primeiramente vamos até o meu aposento. Tá bom. Eu Teu te quarto sigo. fica à esquerda da igreja. Ele é num anexo. E à direita tem uma porta que ela é bem simétrica com essa da esquerda, que dá acesso aos escritórios, onde tem ali uma pequena biblioteca e uma salinha onde vocês fazem a catequese, alguns estudos dominicais e coisas assim. Eu tento seguir o padre de perto, preocupado com os coiotes. Conforme tu vai caminhando e pisando nesse chão da igreja, que ele é aqueles parquezinhos, sabe? Que eles ficam todos encaixando, assim, formando meio que uma estrutura geométrica. Com vários pedacinhos de madeira. Tu sente eles mais macios. E conforme tu vai pisando, tu sente que tu tá pressionando algo no chão. E ao olhar pra baixo, tu repara que cada vez que tu pisa, tu pressiona eles e começa a verter sangue do chão. Padre? O que foi? Olha pro chão, o que tá acontecendo? E eu tô me afastando, assim, sabe? Tipo, tentando pisar cada vez menos e pisando cada vez mais. Como se esse parquet estivesse em cima de uma esponja muito molhada, sabe? E conforme tu vai pisando e pressionando, a esponja vai saindo aquele sangue. Eu noto a mesma coisa? Sim. Isso não é... Isso não... Essa é a casa de Cristo. Isso não acontece.
Vocês Isso não escutam é algo normal. arranhando a porta ali fora. Como se fosse um cachorro tentando entrar no quarto, sabe? Isso não é permitido. Não, nada disso entra aqui. Eu imediatamente vou esqueço tudo que eu tô fazendo, eu vou pro altar, eu me ajoelho ali, tem a figura de Cristo ali, eu me ajoelho ali, ignoro o sangue e começo a rezar, fervorosamente. Tu sente já os teus joelhos molhados, com o sangue que tá vertendo no chão. Mas o que eu começo a tentar meio que... Porque eu sinto que o que eu sinto agora é que tem um mal aqui, que não, aqui é o único lugar que não pode ter. E eu começo a tentar meio que expurgar isso, com a ajuda do Senhor. Padre, o mundo tá acabando e tu tá rezando. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem um coiote ali na porta. Eu ignoro. A porta começa a ceder um pouco, sabe? Por mais que a porta seja pesada, ela deve ter 100, 150 quilos. Começa a reparar que ela tá vindo um pouco pra frente com esses arranhões. Eu vou subir num dos bancos que tem, sabe? Pra tentar parar de pisar nesse chão que tá me dando agonia e vou ficar esperando o que quer que esteja na porta entrar. Com a arma em punho, olhando, apontando pra entrada da igreja. Tu tá rezando, mas parece que não tem ninguém te ouvindo. É uma coisa estranha. Porque parece que aos poucos a tua fé tá sendo tomada de ti. Seja por conta do sangue, seja por conta das coisas que tu acreditou. Mas ao mesmo tempo esse é o único e verdadeiro momento em toda a tua jornada, desde que tu entrou pro clero, em que parece que faz sentido tu ser padre. Faz sentido tu acreditar em algo. E o medo vem tomando conta. E tu começa a sentir nas tuas costas. Como se fosse, a princípio, parecem arranhões. Mas tu sente as tuas costas molhadas e uma dor muito, muito forte. Como se o próprio coiote que tá lá fora tivesse, ao invés de raspando as garras dele na porta da igreja, fosse nas tuas costas. Eu tento com todas as minhas forças ignorar isso e continuar a minha reza. E eu tento buscar essa fé que tá se esvaindo e tentar puxar ela de volta. As velas dali começam a ficar mais fortes. Como se começasse um incêndio. É ao mesmo tempo algo sobrenatural e algo natural. Como se vocês começassem a estar se acostumando com o ambiente. Mas quando vocês percebem de fato, quando aquilo começa a chamar a atenção de vocês, do xerife, né? O padre tá de olhos fechados. Já é tarde demais e as paredes quase todas estão pegando fogo. Cortinas e muitos dos enfeites que tem ali nos bancos e em outros lugares estão pegando fogo. Isso inclui alguns bancos bem perto de ti. Tu acaba pulando ali de cima de um desses bancos e caindo no corredor principal ali da igreja. E começa a ficar muito, muito quente. Eu vou tentar correr até o padre pra agarrar ele pra sair dali. Vou falar, padre, tá aqui pegando fogo em tudo. Quando tu vira pro padre, nessa mistura de calor, nesse suor, e ao mesmo tempo tu ainda tá com aquela coisa fria no corpo, quando tu vira, o que tu enxerga é o padre caído sobre o altar. Ele tá com os braços abertos. E o coiote, que antes estava lá fora e agora é algo talvez 3 vezes maior do que o coiote que tu tinha visto lá, tá devorando as costas dele. Eu vou já tentar enxerga parte das costelas dele saltando pra fora. Como se ele estivesse arrancando as costelas e tirando a carne pouco a pouco do padre. Eu vou sair correndo dali. Eu vou virar pra trás e sair correndo, sem pensar duas vezes. Quando tu vira em direção à porta e corre contra ela, o que tu encontra é mais uma vez a porta com cadeado, tá com o padre, e fogo ao teu redor. Não tem nenhuma janela que eu possa me atirar pra sair? Só fogo, é o que tu enxerga. Fogo, essa pequena clareira em meio ao fogo e uma porta na tua frente. A única coisa que tu tem na mão é a tua arma. Eu vou respirar fundo, tentar manter a calma
Eu vou atirar no cadeado. A arma falha. Eu vou atirar a arma no meio do fogo. Me ajoelhar e berrar. Por quê? Por quê? O que tá acontecendo? E aí vou desistir. Vou ficar assim, tipo, sabe? De joelho. Meio que esperando. De olho fechado, ver se acontece alguma coisa. Não tenho mais força pra fazer nada. Começa a sentir a tua roupa pegando fogo. É uma dor estranha, porque ela começa chegando muito forte e daqui a pouco tu não sente nada. E isso vem acontecendo no corpo inteiro. A única coisa que tu tem agora contigo, apesar de tu ter jogado a tua arma longe, é aquela arma prateada. Ela tem uma munição, né? Tu usou Não. ela no cachorro, é a única coisa que tu lembra. Eu usei ela no cachorro. Eu engatilho a arma mesmo assim. E miro aqui em mim.